Além das letras, a nossa escrita faz uso de sinais chamados acentos gráficos para a representação correta das palavras. A acentuação gráfica tem como pré-requisito o conhecimento da pronúncia dos vocábulos, em que fica clara a presença do acento tônico. Regra geral, acentuam-se graficamente aqueles vocábulos que, sem acento, poderiam ser lidos ou então interpretados de outra forma. As regras específicas dependem da localização da sílaba tônica. É o que nós vamos ver agora. Olá! Hoje nós começamos a tratar de acentuação gráfica, um dos problemas crônicos de boa parte dos estudantes. Agora, você vai gravar uma coisa. Ao lado da correta acentuação dos vocábulos, anda a correta pronúncia dos mesmos vocábulos. Ora, não é à toa que eu uso acento gráfico em secretária, mas não o faço com secretaria. Então, você está vendo que a diferença de pronúncia induz também a uma diferença de grafia. Veja, por exemplo, o caso da palavra ambrosia e da palavra ambrósia. Se ambrósia tem acento gráfico, ambrosia não tem. São duas palavras diferentes. A ambrósia é uma planta odorífera e pode ser também um nome próprio, não é? Enquanto que a ambrosia é aquela famosa substância deliciosa de que se alimentavam os deuses do Olimpo, não é? Considerada 9 vezes mais doce que o mel e capaz de tornar imortais aqueles que dela provassem. Ora, a nossa Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo, lá do Monteiro Lobato, compara a essa ambrosia a nossa pamonha de milho verde. Bem, nós voltemos à acentuação. Nós vamos começar falando de acento tônico e acento gráfico. Ora, acento tônico é a sílaba forte da palavra. Quase todas as palavras possuem uma sílaba tônica ou um acento tônico. Eu disse quase, mas não todas. Existem os chamados vocábulos átonos. E esses vocábulos nós vamos observar que são artigos, são pronomes pessoais, do caso oblíquo átonos, são pronomes, no caso só o pronome relativo, né? Fora os pronomes pessoais oblíquos, o pronome relativo que é também a conjunção, a preposição monossilábica. Bem, nós vamos agora observar uma frase em que você vai notar a presença de um acento tônico em um dos monossílabos e a presença de um monossílabo átono. O que você deve fazer é ler em voz alta aí na sua casa e perceber a diferença de tonicidade entre as palavras grifadas. Vamos olhar para o vídeo agora. Quando você tem uma frase como essa, dê-me um copo de leite, o que você tem que olhar aqui? Ora, os dois Ds que estão grifados, o primeiro é um monossílabo tônico, é uma sílaba forte, D, mas o segundo, que você observa aqui, é um monossílabo átono. Como é que você percebe isso? A preposição, não é só porque você sabe que se trata de uma preposição e elas são todas átonas, mas na leitura você diz copo de leite, quer dizer, a sílaba tônica está no lei, não é? Ou então na palavra copo, mas a própria preposição de é uma preposição e, portanto, átona, né? Uma palavra átona. Agora, nós vamos ver mais algumas palavras átonas, só para você gravar. Você se lembra dos pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos? Você já ouviu falar em pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos e tônicos. Nós vamos mostrar para você os átonos, ou seja, aqueles que nunca serão acentuados. E uma coisa você vai gravar. Se a palavra for átona, evidentemente ela não será acentuada graficamente. O acento gráfico coincide com o acento tônico da palavra, sendo que nem todas as palavras são acentuadas, é claro, não é? Então vamos olhar os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Então você tem lá meu, te, se, nos, vos, o, a, né? As, o seu plural, de e também o seu plural. Vamos ver mais algumas palavras átonas. Vamos tratar agora das preposições, das conjunções monossilábicas. Vamos observar essas palavras átonas também no nosso vídeo. Olha lá, preposições, todas elas monossilábicas, isso é importante. Com, de, por, a, mas preposição nunca vai ter acento gráfico.
artigos, veja que são todos monossilábicos, algumas conjunções, não é? E pronome relativo que, conforme eu disse a você, o pronome relativo que é uma palavra átona, certo? E agora nós vamos ver os monossílabos tônicos, aqueles monossílabos fortes. Eles têm uma sílaba só, mas é uma sílaba muito forte. Vamos observar alguns deles, vamos ver se são acentuados ou não. Vamos lá para o vídeo. Olha lá, você está vendo os acentuados. E se você for um pouquinho perspicaz, vai observar que é justamente a terminação deles que nos leva a acentuá-los. Aqueles terminados em A ou A seguido de S, terminados em E ou E seguido de S, terminados em O ou O seguido de S. Agora, nem todos os monossílabos tônicos são acentuados. Nós vamos passar por uma sequência agora em que você observa alguns acentuados e outros não, embora todos tônicos. Vamos lá. São tônicos. Olha só, inclusive esses monossílabos são interessantes porque eles são parônimos. Olha aqui, nós, que tanto pode ser o pronome pessoal do caso reto, como pode ser o plural de nó, do substantivo, né? Você vê com acento. Mas está ao lado da frutinha, nós, com Z. É um monossílabo tônico, mas não tem acento, né? E termina com Z, vai gravando isso aí. Termina com Z, tá? Agora, olha lá, no outro caso, vez. Vez, a forma verbal, tu vês. Tem acento? Tem, termina com S. Olha aqui, vez, substantivo, terminado com Z, esse já não tem acento. Interessante, não? Agora vamos lá para o paz. Paz, monossílabo tônico, terminado por S. Substantivo, pá. Pá no plural, paz. E agora aqui o substantivo abstrato. Paz, terminado com Z. É tônico, não tem acento. Ora, o que você está observando nisso aí? Que todos aqueles monossílabos terminados pela letra Z não são acentuados. E pode gravar isso, que qualquer palavra terminada pela letra Z em português não é acentuada. Tá certo? Agora, você deve estar pensando naqueles monossílabos terminados pela letra I, terminados pela letra U. Então, nós vamos mostrar para você alguns deles. Se encontram principalmente nas formas verbais. Vamos a eles no nosso vídeo. Monossílabos tônicos não acentuados, é claro que não. Aqueles monossílabos terminados em I e terminados em U jamais serão acentuados, tá certo? Bem, agora que você já viu quais são os monossílabos tônicos acentuados, ou seja, somente aqueles terminados em A, E, O seguidos ou não de S, nós vamos passar para as regras das oxítonas. Veja, para que a gente defina regras de acentuação, a gente costuma dividir as palavras quanto à sua tonicidade em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos começar mostrando a você um grupo de palavras oxítonas, ou seja, aquelas que têm o seu acento tônico na última sílaba. Eu disse acento tônico. Vamos olhar uma lista delas. Olha lá. Então, você está pronunciando comigo pavor, esperar, amanhecer, caracol, algoz, raiz, concessão. Todas elas possuem o acento tônico na sua última sílaba. São todas oxítonas. Nenhuma delas tinha acento. Você notou? Exatamente. O til não é acento, é marca de nasalidade. Agora vamos ver algumas oxítonas que possuem o acento gráfico. Vamos lá, então. Olha lá. E você vai ser bastante perspicaz e observar a terminação delas. Marajá, carajé, cipó, refém, atrás. E do outro lado nós temos aqui IP, retrós, parabéns, através, né? Então, olha aqui. O que você notou? Essas terminações é que nos levam à acentuação gráfica dos vocábulos, né? Então, vamos enunciar a regra. Se você quiser copiar, ela está à disposição aí no vídeo. Vamos olhar? Então, está lá. Acentuamos as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, igualzinho aos monossílabos, e terminadas em I, E, N, S. Certo? Agora você deve estar pensando, mas e aquelas oxítonas terminadas em I e terminadas em U? O que acontece com elas? Ora, o que acontece nós vamos ver agora. Algumas são acentuadas, outras não. Essas que aparecem aí, no início, Marani e Urubu. Marani, você sabe, é o feminino de Marajá, né? Essas duas não recebem acento.
Agora, Itajaí e Baú, sim. Até dividir as sílabas aqui para você perceber. A acentuação do I e do U, finais, nas oxítonas, só acontece quando houver hiato. Hiato, você sabe, é a justaposição de duas vogais em sílabas separadas, como ocorre com Itajaí e com Baú, tá certo? Então, nesse caso, elas são acentuadas. Quando elas forem, o I e o U forem precedidos de consoante, eles já não serão acentuados. E agora eu vou mostrar para você algumas palavras oxítonas terminadas em U, só que, veja bem, com uma diferença daquilo que você viu até agora. Algumas terminadas em U seguido de S e outras terminadas em U seguido de outras letras, em U e em I também. Essa é a famosa regra do U e do I. Então vamos olhar para o vídeo, para o nosso exemplo e vai facilitar. Olha lá, Baús continua tendo acento, mas Raul, conforme você vê, existe U, existe hiato, é uma oxítona, só que termina com L. Então, não existe acento em Raul por causa disso. Mesma coisa embaixo. Olha, país você via que tinha acento, não é? Uma oxítona terminada em I, seguido de S, formando hiato com a sílaba anterior. Agora, cair tem quase as mesmas condições, só que termina com R. Se não terminar com S, não vai ter acento. Tá certo? Então, agora nós vamos enunciar essa regra para você não esquecer nunca mais, hein? Copiando do vídeo. Acentuamos as palavras oxítonas terminadas em I e U, seguidos ou não de S, só de S, não pode ser de outra letra, desde que formem hiato com a sílaba anterior. Tá ok? Bom, então você teve até agora regras dos monossílabos e regras das oxítonas. As palavras paroxítonas, entretanto, constituem a maior parte do léxico da língua portuguesa. Paroxítona é aquela palavra que tem o acento tônico na penúltima sílaba. Vamos ver um pequeno grupo de paroxítonas? Vamos lá. Olha lá, as palavras madeira, toalha, liberdade, sincero, durante. Você está vendo que a classe gramatical aqui pouco importa. O que importa é a sílaba tônica, é a sílaba penúltima, tá certo? Agora, essas que você notou aí, todas terminadas em A, em E, em O, nenhuma delas é acentuada. E eu vou mostrar para você o grupo das paroxítonas acentuadas. Vamos lá. Então, paroxítonas acentuadas, observe comigo as terminações. Cadáver e mártir, ambas terminadas em R. Fácil e fútil, terminadas em L. Elétron e pólen, terminadas pela letra N. Tórax e córtex, terminadas pela letra X. Então, o que você acaba de observar é que as paroxítonas terminadas em R, L, N, X são acentuadas. Nós vamos terminar esse assunto na nossa próxima aula. Até lá, então.